Olá, boa quarta-feira a todos que acompanham a BR TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Eu aqui, Joyce Hasselman, trago para você as principais notícias do dia. A ex-primeira-dama Marisa Letícia sofre um AVC e o estado dela é grave. O Procurador-Geral da República acelera com o processo de delação da Odebrecht e pede urgência para a presidente do STF. Enquanto isso, a imprensa esquerdista brasileira tenta destruir a reputação do principal candidato para assumir a vaga de Teori Zavascki. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Bem, pessoal, no Brasil, os principais assuntos ainda estão em torno da homologação da delação da Odebrecht e da repercussão da morte de Teori Zavascki, que era o juiz natural, o relator da Lava Jato no STF. Pois muito bem, durante toda a semana que passou, aliás, desde o final de semana, eu tenho feito uma campanha para que a presidente do STF, Carmen Lúcia, assuma para si a responsabilidade de homologar a delação da Odebrecht. No começo, foi um Deus nos acuda, né? Jurista concordando, jurista discordando, gente falando que sim, gente falando que não, mas a verdade é que essa campanha correu como um rastilho de pólvora nas redes sociais e a população entendeu que esse é um momento de urgência. E num momento de urgência, de emergência, quanto esse que o Brasil vive, a presidente do STF, que é plantonista em momento de recesso, pode tomar tal decisão. Pois muito bem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez o pedido de forma oficial. A mesma coisa que eu sugeri em vídeo para a ministra Carmen Lúcia, para a presidente do STF, o Rodrigo Janot fez oficialmente e pediu urgência para que o STF homologue de uma vez por todas a delação da Odebrecht e agora no período de recesso. O que isso significa? Que Carmen Lúcia faça a tal homologação. O recesso vai até o dia 31, né? E, portanto, nesse período, Carmen Lúcia poderia fazer a tal homologação a próxima terça-feira. O Brasil espera com muita ansiedade esse momento, até porque o próprio presidente da República, Michel Temer, já disse, né, que ele só vai indicar alguém para a vaga do Teori Zavascki quando as coisas estiverem já encaminhadas dentro do STF, quando um novo relator for indicado, né? E claro que, quanto à homologação, né, da delação da Odebrecht, nenhum político quer. Nenhum político quer, porque é a delação do fim do mundo, né? Pega todos, de todos os grandes partidos, em especial PT, PMDB, PP e PSDB, né? Que são os partidos aí que foram mais citados entre os executivos da Odebrecht. Então, o Michel Temer quer se manter longe, mas ao mesmo tempo precisa passar a ideia para a opinião pública de que quer que a coisa caminhe rapidamente no STF. Está nas mãos da Carmen Lúcia. Ela tem algumas opções. Uma delas é homologar e trazer para si a relatoria, né? E tem muita gente que já está com medo que isso aconteça. E a outra, né, é homologar a delação com base em tudo que já foi feito, levantado, investigado por Teori Zavascki e pelos juízes auxiliares e delegar essa relatoria a outra pessoa. Há alguns nomes mais cotados aqui para assumir esse papel: ministro Luiz Fux, né, o ministro Edson Fachin, né, e o ministro Barroso. Né? São três ministros que, dentre o quadro que se tem no STF, na Corte Maior Brasileira, que é um quadro de ministros mais alinhados à esquerda, são os três ali que, mesmo que tropeçando em uma ou outra decisão, né, por exemplo, o Fachin fez campanha para Dilma Rousseff, né, literalmente ele fez campanha para Dilma antes de ser indicado para o STF. Porém, a atuação dele no STF, né, verdade seja dita, tem sido uma atuação séria. Ele resbala aqui, resbala ali, mas no geral tem sido uma atuação séria. E assim também tem acontecido com o Barroso, por exemplo, né? Então, o ideal, eu já disse para vocês, é que isso ficasse nas mãos de Carmen Lúcia, que também, cá entre nós, teve lá seus escorregões, como, por exemplo, né, na permissão para que Renan Calheiros, mesmo réu, continue comandando lá o Senado Federal. Mas, de qualquer forma, nós temos aí algumas opções e a melhor opção é a Carmen Lúcia, de uma vez por todas, canetear essa delação, homologar essa delação, né, dar um cala-boca em quem quer barrar a Lava Jato, em quem quer proteger a cabeça de poderosos no Brasil. Enquanto isso, gente, continua aí
aquela corrida, né, pela vaga do Teori Zavascki, e também já começou o assassinato de reputações. Porque no Brasil a imprensa é muito, mas muito alinhada aos projetos de esquerda. Aliás, não só no Brasil, né? A gente tem também alguns exemplos, né? A maioria dos exemplos aí nos Estados Unidos, na França, né? Então a gente tem esse alinhamento mais à esquerda, que é uma coisa que a gente precisaria discutir com um pouco mais de profundidade, é uma coisa que vem da formação das universidades, dos livros, enfim. De qualquer forma, a imprensa caiu matando em cima do Ives Gandra Filho, que é o presidente do TST, filho de Ives Gandra, e que é o nome mais cotado para assumir a vaga de Teori Zavascki. Tem um perfil extremamente conservador. E aí, o que a Folha de São Paulo fez? Foi lá, pegou uns trechos de um trabalho gigante que ele fez, né, junto com alguns ministros, outros juristas, pinçou algumas informações mais conservadoras, como, por exemplo, ele diz, olha, casamento entre o homem com homem, mulher com mulher, quer dizer, o casamento, a instituição casamento com sexos, com os mesmos sexos não pode, né? Não pode ser chamado de casamento, ainda que todos os direitos do casal homoafetivo, homossexual devam ser respeitados. Isso é um vespeiro, né, gente? A gente sabe, é um vespeiro. Então a Folha de São Paulo foi lá e sacou essa frase e mais uma, né, que dá a entender que a mulher deve submissão ao homem. Agora tá todo fora de contexto, né? A Folha de São Paulo foi, sacou fora de contexto a informação e pronto. Né, jogou justamente para dar aquela arranhada básica, né, na imagem do Ives Gandra Filho, né? De fato, ele tem um perfil bastante conservador, né? Agora, perto desse Supremo que nós temos, que é um Supremo absolutamente alinhado a ideias bolivarianas, pelo menos dá um pouco de equilíbrio. E, ademais, ele é cidadão e tem o direito de ser contra o aborto, o direito de concordar com A e discordar de B, né? Ele é um cidadão e pode fazer isso. Então, no Brasil, tudo vira, né, essa farra, né? É por isso, inclusive, que os brasileiros têm batido tanto, a imprensa brasileira tem batido dia sim, dia também em Donald Trump, né? Que tem esse perfil muito mais conservador, mas aqui no Brasil é pecado para a imprensa ter o perfil conservador, né? E por isso, Ives Gandra Filho tá apanhando. Donald Trump tá apanhando. Só faltam chamar o Trump de bandido por aqui, né? Porque eles gostam mesmo, a nossa imprensinha aqui gosta mesmo, daqueles salamaleques de esquerda, né? A gente viu a posse de Trump, né? Tinha lá padre, tinha pastor, né? Bom para nossa imprensa é a posse, né, do Obama, onde tinha lá as bonitonas rebolando. Então é isso que a gente, quando a gente pega e olha o que essa imprensa gosta, qual é o tipo de pão e circo, né, que a imprensa gosta de vender, fica muito fácil desvendar, né? Bom, e o outro assunto que está atingindo aí, está tomando conta do noticiário, é o AVC, o acidente vascular cerebral de Marisa Letícia, ex-primeira-dama, essa mulher que certamente foi a primeira-dama que mais envergonhou a nação brasileira, especialmente as mulheres, né? Eu me senti envergonhada por ter uma criatura como essa representando o Brasil. Uma mulher com hábitos reprováveis, uma mulher de linguagem extremamente chula, uma mulher grosseira, uma mulher que desacatou o povo brasileiro e desacatou o povo brasileiro da forma mais baixa que tem. As gravações que foram liberadas por Sérgio Moro, a época em que ela estava conversando com Lulinha e falando sobre os milhões e milhões de brasileiros que saíram às ruas pedindo o impeachment de Dilma Rousseff. Ela soltou palavrões, xingou o povo brasileiro e agora ela está no hospital com um AVC. O quadro é grave, um AVC grau 4. Eu conversei com um especialista na área que me disse que o quadro é grave, também via tomografia, há bastante sangue em volta ali, na cavidade cerebral de Marisa Letícia. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, tem muita gente, claro que esse tipo de coisa acaba muitas vezes virando onda, piada na internet, e obviamente que eu jamais vou fazer isso. Eu quero mesmo que Maria Letícia se recupere. Eu quero mesmo que Maria Letícia saia muito bem, mas muito bem do hospital. Eu quero que Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Lula, a mulher que esteve com ele durante todo esse tempo em que ele comandou o maior esquema de corrupção da história do mundo, saia e muito bem, com a saúde ainda melhor do hospital, porque eu quero que Marisa Letícia pague junto com Lula, ou pelos crimes que cometeu, ou por aqueles que foi conivente, né? E quem concorda, quem participa indiretamente de um crime,
também é criminoso. Portanto, eu quero Marisa Letícia muito bem, para que ela pague o que tem que pagar, a dívida com o povo brasileiro. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos e a gente se fala amanhã. Tchau. Eu sou a Larissa, de São Paulo, estou aqui em Marlborough. Fique ligado na BR TV, o novo canal para brasileiros nos Estados Unidos.